Então, o meu nome é Maria Angélica de Lacerda, era Maria Angélica de Lacerda. O Drummond é depois que eu casei. Eu nasci em Jundiaí, no dia 6 de novembro de 1919. Que lindo! Lá em Jundiaí eu já estava acabando o terceiro ano, foi no meio do ano que eu entrei, e no segundo semestre. E eu aqui entrei no segundo. Acho que eles falaram, caipira de Jundiaí não deve estar adiantado. Mas eu acompanhei muito bem, fui logo das primeiras, junto com a Lívia, que eu te falei, que era filha do professor Fernando Azevedo. Para mim era só Dona Leite. E era no tempo que tinha três períodos. Eu estudei de 11 às 2. Mesmo o recreio das meninas era de um lado. Você lembra da Caetano? Não tinha 2 recreios, um do lado de cá, um do lado de lá. Então, as meninas eram de um lado, os meninos do outro. Lanche de casa. No tempo do primário não tinha cantina nenhuma. No primário não tinha. Só no ginástica. Eu tive aula de ginástica. Mas era fora, tinha uma sala fechada, que eu te falei que tinha tal do aparelho lá, que você falou o nome que eu já não me lembro, espaldar. No ginásio tinha. Era azul marinho, um calção azul marinho, todo fofão, assim, com elástico aqui no joelho, assim. Não era shortinho, não existia shortinho naquele tempo. A primeira série eu fiz, era Dona Carmen, e a outra da quarta série era Dona Eulina. Julho, agosto, não sei, porque naquele tempo as férias eram em junho, não eram em julho. Por causa das fogueiras de São João, que era muito festejado. Santo Antônio, São João e São Pedro. Tem muita lembrança da Revolução de 32. Eu estava, acho, na quarta série. Eu tive 4 irmãos que foram para a Revolução. Os 2 mais velhos ficaram trabalhando aqui na cidade, que já eram casados, tinham um filho. E os outros 2 menores foram, e o mais velho dos 2 menores ficou preso, foi preso na Revolução, né? E ficou numa ilha, qual é a ilha? Lá do Rio de Janeiro. Ilha Grande, que tinha o presídio, né? Ele ficou preso. Acabou a Revolução e ele ainda demorou para vir para casa. Tinha aulas um tempo, no outro tempo não tinha. Eu sei que passamos por decreto, não teve exame nesse ano. Todo mundo passou por decreto. Bagunça na rua, não. Tinha assim desfile, as crianças faziam meninos e meninas, faziam uns batalhões, com chapéu de qualquer coisa, de papel, e desfilavam, assim, teve uns desfiles na Avenida Paulista, você imagina isso? Eu morava pertinho, né, uma quadra da Avenida Paulista, morava na esquina do Antônio Carlos, e todo mundo ia assistir. Minhas irmãs, toda semana meu pai mandava comprar cigarro para mandar para os soldados, e elas costuraram muito uns bibis, chamava bibi, sabe o que é bibi? É um chapéuzinho de pano, que dobra assim, e que eles põem assim, chamava bibi isso. E as minhas irmãs costuraram bibis em casa, para os soldados. E eu entrei, porque eu vinha de Jundiaí, precisava arrumar uma escola, né, para gente aqui. Meus irmãos foram para Álvares Penteado, eles eram já bem maiores. E nós fomos para lá porque eu tinha um tio que era comendador. E ele falou, vou arrumar um lugar na Caetano de Campos, que era a única escola, assim, sem ser grupo escolar, uma escola do governo, né? Tinha só 2, né? Era a Caetano e já ouviu falar no ginásio do Brás, qualquer coisa assim? Então, era isso. Falei para você que era o Dr. Brito, não era, a gente não chamava de professor Brito, que era a diretoria. Ele falou, não, para sobrinhas do comendador eu arranjo, nem que tenha que pôr uma carteira no meio da sala. Camarão, esse que eu falei, que a gente pegava na Consolação, ele entrava na Maceió, descia a Avenida Angélica, entrava na Palmeiras, Largo do Aroche, Rua do Aroche, e a gente descia na frente da Caetano. Tivemos aula de puericultura.
uma boneca lá e a moça ensinando como dar banho em neném, como cuidar de neném, aula de puericultura chamava. Não, no primário, no 4º ano. Era redonda, o prédio era redondo. E via às vezes assim, as crianças pulando umas esteirinhas e tomavam banho de sol. Umas esteirinhas, mas a gente via do lado de cá, né? Tinha uma grade separando. Primário. Então, era uma blusa branca e uma gola marinheira. Tinha a gola marinheira, sabe como é que é? Quadrada atrás, vem assim, e depois a gravata. E tinha a listinha na gravata e na gola. Primeiro ano, um cadarço branco. Não era lista, era cadarço, pregado por cima. Segundo ano, 2, terceiro, 3, 4º ano, 4 cadarços. Então, qualquer um que olhasse sabia de que ano você era, não era série, chamava primeiro ano. Era abotoada, tinha um botão atrás. A gola não lavava sempre, só se derrubasse alguma coisa na gravata. Uma saia. Azul. Azul marinho. Meia curta no primário, mas no ginásio meia 3/4. E a minha irmã, depois da aula, a gente subia a Rua São Luís e ia para a aula de catecismo. Não tinha nada a ver com a escola. Sim, com a dona Maria José Wagner, na Alameda Glete. Fez um exame de admissão. Eu lembro que a gente às vezes, mas isso quando eu estava no ginásio, ia lá no Jardim da Infância, porque tinha um piano e tinha um colega nosso que tocava muito bem piano. E às vezes no sábado eles deixavam a gente se reunir lá para tocar piano. Tinha, toda a vida teve aula de sábado. Pais nunca iam na escola. Não tinha reunião de pais, nem nada. Mas vinha, se precisava de alguma coisa, vinha bilhete, né? Pra gente entregar em casa. E o boletim, né? Que o pai tinha que assinar. Tinha. Maestro Rivadavia. E depois teve um outro que eu já não lembro o nome dele. O Rivadavia, que os moços faziam, eles sentavam em cima de... Era um anfiteatro, era em degraus assim, eles sentavam lá em cima e faziam muita farra. Às vezes ele ficava bravo, abria a porta do anfiteatro e falava: rapazes, rua. Saíam todos. Inclusive o Walter, todos esses que eu falei, o Pitombo. Ensinou uma coisa assim, uma história de, como é que era, com a mão. Solfejo. Solfejo, mas com o dedo, conforme o dedo que ele... Mano solfa, então. E nós fizemos um herbário e fizemos um outro só do corpo humano, todos os ossos do corpo humano, com nanquim. Um outro trabalho de um outro ano. Hora infantil. Eu não me... Era a Rádio Record, eu acho que era, porque era na Praça da República, era a Rádio Record. Que eu falei que era do Paulo Machado de Carvalho, que era o diretor lá. E a gente tinha um programa infantil, domingo, e eles faziam perguntas. E a gente era para mandar resposta para lá e dava prêmios até. E eu, como estudava lá, a gente ia levar pessoalmente. Eu fui muito na Rádio Record. Por isso que eu conhecia o Paulo Machado de Carvalho, que era do Joaquim Carlos Nobre, que eu falei para você que fazia esse programa. Eu ganhei uma máquina fotográfica, que foi doada de prêmio pelo Sud Menuti. E ganhei um vestido da Madame Rosita, que era na Rua do Aroche. Só numa lojona grande que abriu na Praça da Sé. E era o sapato que a gente ia para a escola. Sola crepe chamava. Era uma sola grande assim, meio borracha, sei lá o que era aquilo. Foi uma novidade que apareceu. Porque antes todo sapato era sola de couro só. E era amarradinho. E era esse sapato que a gente ia. Começou você vê que ele é até diferente, né? As janelas dos 2 andares é redonda e ele já, a janela é quadrada. Eu lembro quando nós passamos lá para que existiu isso. Lembro se ficou um ano e meio, não sei. Depois nós voltamos. O primário era no 1º andar e o ginásio era no 2º andar. Era diretor, era professor Proença. Tenho, ele sempre estava lá todo dia. Ele era meio barrigudinho, de colete, ele andava com o dedo assim dentro do bolsinho do colete. Todo dia ele estava lá. Ele era magro, o outro, o Dr. Brito lá do primário, era um gordo.
Era saia azul marinho mesmo, mas já não era pregueada. Tinha só uma, sabe, prega macho, assim. Um tempo acho que ainda era pregueada, depois não era mais. E a meia era 3/4, eu tenho certeza, sapato fechado. Fechado, ninguém usava sandália naquele tempo, não existia sandália. Instituto Pedagógico Caetano de Campos, isso no primário. Já no ginásio não tinha isso, então já não me lembro se era instituto, sempre foi Caetano de Campos. Mas daí já não sei. O ginásio era, que eu falei que o Walter era da minha classe. O Walter, o Cretella, o Pitombo, Antônio Pitombo, José Cretella, Walter Toledo Silva. Eles eram da minha classe. Nelson Mota não. Tinha o filho do professor de Química, que era o Abi. Eu sei, a escritora é a Lígia Fagundes Teles. Ela era só Lígia Fagundes. Teles é depois do marido, né? Que ela casou com um professor da Faculdade de Direito. Um dia que ela falou assim comigo, o francês também, mas antes era um português que dava aula de francês para nós, porque o francês naquele tempo tinha desde a primeira série. O inglês começava na terceira, mas o francês tinha da primeira à quinta. Terceiro, quarto e quinto foi o Silveira Bueno. Ele mandava fazer composições todos os sábados, mas ele não recolhia para corrigir. Ele escolhia assim, você e você vem aqui na frente, vai ler, e à medida que a pessoa ia lendo, ele ia corrigindo os erros, chamando atenção a todos os erros que tinha, né? E eu morria de medo, porque eu nunca tive assim, facilidade para escrever. Às vezes eu tinha posto só o título. E eu sentava na segunda fileira. E na frente, na primeira fileira, sentavam os meninos, né? Porque se eles fossem lá para trás, eles faziam muita bagunça. Todas as salas, eles sentavam na primeira cadeira. E eu ficava me escondendo atrás deles, para ele não me chamar. E você acredita que ele nunca me chamou para ler? Nunca. Eu estava crente até já ser velha, casada, com filhos, tudo, que ele nunca tinha prestado atenção em mim, né? Graças a Deus que ele nunca me chamou. Depois, numa reunião que nós tivemos, a primeira, acho, que fizeram depois de formada, não sei quantos anos depois, ele chegou para mim e falou assim, a baixinha ainda se esconde? Para mim, foi o Silveira Bueno. Ele deu uma fotografia dele para cada uma no dia do chá. E o chá? Foi no MAP, no salão de chá do MAP. Falei que foi ele que o meu marido dava aula de Tupi-Guarani e etnografia brasileira, com Plínio Airosa, na seção de Geografia e História. Nós fomos alunas dele, alunos da... E depois ele tanto fez que ele pôs Tupi em letras, com o nome de Línguas Indígenas do Brasil. Sim, fizemos um cursinho de 2 meses, janeiro e fevereiro, com o professor João Dias da Silveira, que era assistente na cadeira de geografia lá, porque os professores mesmo eram franceses, o de geografia e de história eram franceses. O Gagé de história e o Mumbeig de geografia. Geografia e história. Era junto. Tinha muito poucos alunos. Tinha aulas que a gente tinha até junto com ciências sociais. Algumas aulas.